E vamos ler Mateus 6. Mateus 6, 16 a 18. E quando jejuares, não vos mostre contristados como os hipócritas, porque desfigura os rostos para aos homens parece que jejua. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a seu Pai que está em oculto. E teu Pai vê o que está oculto e te recompensará. Paizinho querido, em nome de Jesus, venha falar conosco, assim como o Senhor falou comigo, Senhor querido, ontem à tarde, falar sobre isso com teu povo, Pai, e edificá-los em Ti e na força, Pai, do Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Este ano nós estamos com um tema importante, porque todos os temas que Deus nos dá para fazer durante o ano é muito importante. E este ano o tema é pedir, buscar, bater para ter a vitória. Cada um desses temas tem uma promessa. E hoje eu quero falar sobre o jejum. Por que eu quero falar hoje sobre o jejum? Porque muitas vezes você pode enfrentar uma situação e não conseguir resolver a situação. Aí você diz, puxa, eu não tive a resposta. Os discípulos, eles andaram com Jesus, foram usados fazendo milagres em muitos lugares, mas de repente os discípulos enfrentaram uma situação difícil, que era a situação de expulsar demônios. E eles oraram, e os demônios não foram expulsos. E eles então perguntaram para Jesus, por que é, Jesus, que nós oramos e não conseguimos expulsar esse demônio? E Jesus então disse para eles, é porque a casta de demônios só se expulsa com oração e com jejum. A oração e jejum é um casamento perfeito. Então, quem jejua deve orar e quem ora também deve jejuar. Então, nós estamos aí com esse tema de pedir, buscar e bater. E você também tem que acrescentar aí nesse tema maravilhoso para esse ano de jejuar. Então, jejuar foi ensinado que nós devemos jejuar e buscar ao Senhor. Alguém disse, o jejuar foi para o Velho Testamento. Se fosse só para o Velho Testamento, Jesus não teria jejuado 40 dias e 40 noites. Jesus, ele é o nosso exemplo para tudo que nós temos que fazer. Então, o objetivo principal do jejum e oração é ter comunhão com Deus. Toda pessoa que ora, ela está conversando com Deus. Então, olha o privilégio de estar conversando com Deus. E nós temos essa convicção de quando estamos orando, que nós estamos conversando com Deus. E o jejum, o que é que o jejum faz na nossa vida? Ele traz sensibilidade. Então, nós temos a sensibilidade para perceber a presença de Deus na nossa vida. Então, quando você jejua,
é algo tão maravilhoso. Experimente aqui numa quarta-feira ou no último sábado, e jejue e perceba, leia um trecho da Bíblia quando você está em jejum, para você ver como fica muito mais claro para você. O jejum, você disse não a um Deus, para dizer sim ao Deus dos deuses. Porque a Bíblia diz que o nosso estômago para nós é um Deus. Tanto é que tem um trecho na Bíblia que diz que a pessoa, quando vai trabalhar, e se é oferecido para ela um salário pequeno, ela diz assim, dá para comer, tá bom. Então, veja que a primeira preocupação é alimentar esse Deus chamado estômago. Então, você renuncia atender a necessidade do seu estômago para fazer a vontade de Deus. Nós sabemos que, ao jejuar, a nossa fé também aumenta. Porque quem jejua, ora e lê a palavra de Deus. Também nos traz ousadia. Se nós jejuarmos, nós temos ousadia contra as forças das trevas. Nós vimos que Jesus falou para os discípulos, vocês não puderem expulsar, porque vocês não jejuaram. E a igreja, todo cristão deve ser ousado, sem ter medo do diabo, nem dos demônios, nem de feitiçaria, porque está preparado como Deus falou. E aqui, nós, ao jejuarmos, nós estamos colocando Deus acima das nossas necessidades físicas. Nós podemos jejuar de vários tipos. Depois você leia na tua casa, Isaías 58, fala do verdadeiro jejum. O jejum que agrada a Deus. E aqui nós temos esse jejum de renúncia. Primeiro, existe o jejum total. Qual é o jejum total? O jejum total começa à meia-noite e vai até às 18 horas. É jejum total isso. Então, você faz, você não come, você não bebe água. Jejum parcial. Se você faz o jejum, mas você precisa tomar água. Então, ele tornou um jejum parcial. Você pode também fazer o jejum até meio-dia. Então, é meio período que você está fazendo. E você pode deixar de comer ou renunciar a alguma coisa que você goste muito em meio-dia. Então, quando você jejua total até meio-dia, ele chama jejum parcial do total. Então, ele não é total, porque você não foi até 18 horas. E depois nós temos o jejum parcial, que é aquele jejum que você gosta muito de televisão, e você jejua e diz, eu não vou ver televisão. E quem vê demais o celular, diz, eu vou ficar hoje sem celular, porque faz falta para você e você vai tirar. Também o parcial pode ser como o jejum de Daniel. Daniel fez um jejum parcial, porque as bênçãos dele estavam retidas. Ele orava e não tinha resposta da oração. Mas ele sabia que o nosso Deus dá resposta de oração. Aí Daniel, ele fez jejum. Nós sabemos que ele usava creme no cabelo, porque a Bíblia diz que ele tirou o unguento do cabelo. Ele renunciou à comida do rei, e assim foi um jejum parcial, e ele renunciou também a beber vinho, e assim ele chama jejum parcial. Eu já vi irmão fazer jejum, porque eu uso um batom muito forte, e ele então jejua de batom. E outras coisas mais, que você pode jejuar, e ele é parcial. Às vezes uma pessoa diz, eu quero jejuar, missionário.
mas eu tomo um remédio tal que eu não posso deixar de tomar de manhã. Você toma o remédio tal de manhã com um pouquinho de água, não toma mais, e vai até meio-dia. Ele é parcial. A igreja tem que cada dia mais se preparar para realizar a obra de Deus na face da terra. Irmãos, jejuar, quando você jejua, é algo tão maravilhoso que você canta, você sente louvor subindo ao Senhor nosso Deus. Aquelas pessoas que têm problema de domínio próprio devem jejuar, porque o jejum traz domínio próprio, que você abriu mão do café e só vai almoçar ou vai ficar o dia inteiro. Então, depois da operação, várias vezes eu fiz jejum parcial, porque eu não podia fazer o jejum total. E às vezes as irmãs e os irmãos que vêm na manhã da libertação viram eu pedir para algumas irmãos e irmãos jejuar, não para mim. Então, nós podemos fazer o quê? Tapar a brecha. Um dos erros que se comete muito é uma pessoa dizer, eu vou jejuar por fulano, para que o demônio seja expulso. Não. Você tem que entender que se você quer orar por alguém doente, você não vai jejuar pela pessoa que está doente. Se for para expulsar demônio, você não jejua pela pessoa. Você vai jejuar por você. E aí você se reveste de poder e você vai expulsar o diabo. Então, quando nós nos colocamos na brecha, nós nos colocamos para que alguém seja liberto através da nossa oração. Como quando oramos e jejuamos, estamos mais perto de Deus, nós sabemos que Deus vai atender e vai fazer milagres. O nosso Deus é Deus de milagres. Talvez você diz assim, tal coisa eu estou orando e não estou recebendo. Pode haver demônios que estão segurando a sua bênção. E aí você precisa jejuar para que ela seja solta nas nuvens. Muitas bênçãos ficam retidas nas nuvens, como ficou a bênção de Daniel. E Deus disse para ele, Daniel, desde a primeira vez que você jejuou, eu mandei a resposta da oração. É que ela foi retida nas nuvens por demônio, mas o jejum não deixa elas ficar retidas. Qual o principal objetivo de oração no jejum? Nós devemos orar e pedir a Deus a orientação. Quando eu vou para o meu retiro, eu já levo os alvos de oração, tudo escrito. E lá nós temos também ali o propósito, por que nós estamos ali? E eu oro pela programação da igreja, eu oro por vocês, da letra A, letra Z, e buscando ao Senhor, e é tão maravilhoso, porque nós temos certeza que o Senhor atendeu, está atendendo a oração. Quando a gente sai do retiro, do jejum, da oração, o retiro ele é composto de palavra, oração de madrugada, e quantas vezes nós abrimos um trecho da palavra de Deus, que nós já lemos, relemos, tornamos ler, e aí o Espírito Santo abre a nossa mente, e nós entendemos com clareza. Geralmente a pastora Cristina vai comigo, e nós falamos, meu Deus, quando nós comentamos, irmãos, parece algo novo, porque Deus dá a palavra. Também o dom da ciência, ele se manifesta através da oração, do jejum e da palavra. A palavra de Deus tem lugar na nossa vida a todos os momentos. E aí, quantas vezes nós pegamos um trecho e na hora você não percebe.
mas Deus dá para nós como dom da ciência. Você lê aquele trecho e nós anotamos coisas maravilhosas. E quando é o outro dia, a gente fala, vamos ler de novo aquele trecho? E quando nós vamos ler, ela está natural. Ela está natural, como nós líamos antes. Porque aquele momento foi o dom da ciência que foi revelado para nós. Então, estabeleça quanto tempo o seu jejum vai durar. E luta para cumprir esse tempo. E diz, eu vou jejuar 12 horas. A pessoa que quer fazer um jejum até meio-dia, ela não pode à noite falar, amanhã eu vou jejuar e vou comer bastante. Primeiro, que ela está invalidando o propósito. Não vai comer bastante, porque vai jejuar no outro dia. E outra coisa é o organismo. Se você come muito de noite e depois no outro dia não come, nós estamos com a enfermeira ali, missionária Rosângela, sabe que faz mal. E se você jejuar mais do que um dia, você faz um jejum mais do que um dia, ou um dia, você não pode chegar e dizer, eu estou terminando o jejum às 6 horas, hoje à noite eu vou numa pizzaria ou numa churrascaria e vou comer bastante. Você vai ter problema com o seu organismo. Você deve entregar o jejum, tomar uma sopa e se preparar para poder comer como você comia hoje. Se você faz um jejum e, de repente, você tem que beber água, você não vai beber a água um balde inteiro. Você bebe um pouquinho. Que eu, por exemplo, eu fecho a minha garganta, eu não consigo falar e eu fico só tossindo. Aí eu tenho que beber um pouquinho de água, molhar a minha garganta. Se você vai fazer mais do que um dia, você pode, à tarde, tomar água e depois, no outro dia, continuar. Decida também por que é que você está jejuando. Para quê? Você está jejuando para você orar por outras pessoas e elas serem libertas? Você vai jejuar para ter sensibilidade? Você vai jejuar pedindo uma resposta de Deus ou uma libertação? Então, decida, por que eu vou jejuar? Não começa um jejum sem saber para quê, onde você quer chegar. O que você quer chegar? Tinha uma irmã aqui, que tinha um povo que morava perto da casa dela, e toda sexta-feira fazia macumba, enchia lá a frente da casa dela de macumba. E ela veio falar comigo, e eu falei, você precisa se preparar, se revestir de poder e jogar essa macumba fora. Ai, Deus me livre, eu tenho medo. Eu falei, você jejua? Ai, missionário, eu não consigo jejuar. Eu falei, o diabo sabe disso, viu? O diabo sabe disso. Por isso ele está permitindo que põe lá. Começa a jejuar. Quando eu abri a igreja do Novo Horizonte, era algo terrível. Quando nós chegávamos lá, eu fazia o culto lá 4 horas, né, bem? 4 horas da tarde. E quando eu chegava lá, estava aquele monte de macumbaria lá. E não tinha portão, não tinha nada. Então, muitas vezes eu falava para alguém, pega a vassoura e tira isso, e a pessoa não tinha coragem. A igreja era nova. Aí eu ia lá, varria, tirava aquilo, desfazia a força do diabo ali e jogava no lixo. Diz, diabo, a sua oferenda está no lixo. Você quer ela, vai pegar lá no lixo. Mas se não, irmão, você vê macumba, você fala, ai, macumba. Macumba não presta. Se ela prestasse, não chamava macumba, chamava bem Cuba. Entendeu? Não presta. E a Bíblia diz que maldição não nos pega.
se não tiver legalidade. Então, não dê legalidade, e eu quero pedir a vocês que estejam jejuando. Essa igreja, ela tem como dia de jejum toda quarta-feira. E você pode fazer toda quarta-feira, você trabalha numa empresa, a hora que chegou o horário do almoço lá, você entrega o jejum. Outra coisa, entregue a sua oferenda para Deus. Diga, Senhor, aqui estão as horas que eu fiz esse jejum parcial ou jejum total. Tem pessoa que faz jejum de café, porque eles bebem um café, põem a xícara lá, de guardar a xícara, bebem de novo. Então, faça jejum de café. Outros fazem de outras coisas, aquilo que você sabe que você está dependente daquilo. Por que eu estou falando isso? Porque o tema pedir, 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 dar-se-vos-á, o Senhor diz que Ele vai atender. E o problema de receber está conosco. Nós estamos preparados. Depois Ele diz, buscai, buscai, encontrarei. E nós estamos com os nossos olhos abertos para encontrar, para enxergar as bênçãos do Senhor nosso Deus. E depois Ele diz, batei, batei e abri-se-vos-á. Eu vou estar preparando uma pregação do tabernáculo, para que vocês entendam por que tem pedir, tem buscar e depois bate. E eu pensei que batia antes, a porta abria, aí eu podia pedir, eu podia buscar. Na Bíblia não tem erro, irmãos. A Bíblia ela é eficaz. Ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis ao Apocalipse, ela é a palavra de Deus. Esses dias eu estava meditando com a pastora Mara, dentro do Apocalipse, e teve um trecho lá que nós lemos, relemos, fomos para outra tradução. Aí eu falei para o pastor Amaro, acho que esse trecho aí está naqueles que a Bíblia diz que está fechado. Apocalipse tem área que você não entende porque está lacrado. Aí eu ganhei uma Bíblia do Billy Graham e eu quero ler essa semana para ver se já está destravado esse trecho de Apocalipse. Então, tem coisas que você lê na Bíblia e não entende. Você tem que pedir antes de ler a Bíblia, Espírito Santo, meu companheiro, dai-me entendimento, abre os meus olhos, para que eu possa ver, ler, entender e guardar. Guardar, porque a palavra de Deus ela é preciosa. E a Bíblia diz, eu escondi, olha, escondeu a palavra. Esses dias eu chamei uma mocinha, que ela usa saia muito curta, bem curta. Aí eu falei, meu Deus, como é que eu falo com aquela moça que ela usa saia tão curta? E Deus falou comigo. Aí eu falei com ela, falei, querida, eu conheço uma ilustração de um homem que ele tinha um grande tesouro. E ele guardava aquele tesouro. Ele protegia aquele tesouro. Quando chegou um dia, chegou um amigo e disse, e o seu tesouro? Ele disse, está bem guardado, está escondido. Aí aquele homem disse, mas, colega, o que é bonito é para se mostrar. Por que está tão escondido? Mostre. E acabou convencendo aquele homem que a melhor coisa é ele expor a joia. E ele expôs a joia. No terceiro dia ele foi roubado. Ele foi roubado, porque uma grande joia não é para se pôr na vitrine. É para guardar. Eu nunca tive barra de ouro, mas eu acho que quem tem barra de ouro deve esconder no cofre, sobre cofre. Então, o que acontece, irmão? Aí eu falei para ela assim, o teu corpo é uma joia preciosa.
E você deve proteger o teu corpo como joia preciosa. Guarda o seu corpo. Guarda a tua beleza para quem você for casar. Senão não há nada para descobrir em você. Já está tudo exposto. E não exponha, não. Aí eu falei, suas pernas não é joia para você. Não tem valor? Tem, então. Guarda elas, veste roupa que protege elas. Irmãos, há muitas coisas que as pessoas podem dizer, isso não tem nada a ver. Isso não tem importância. A minha pergunta é, a palavra de Deus diz que um dia nós sairemos dessa terra. E nós vamos nos apresentar a Deus. E como é que nós vamos nos apresentar a Deus? Nós temos que estar segundo o propósito de Deus. Então, hoje, eu falei mais sobre o jejum, para que você possa pedir, buscar, bater e receber. Então, procure, na quarta-feira, é o jejum com toda a igreja, faça parte. E você vai ver como a sua vida espiritual vai melhorar. Você vai ver que você vai ler a Bíblia e você vai entender. Você vai ver também a sensibilidade que você vai ter ao orar, você vai sentir a presença de Deus manifesta. Deus, Ele está em todo lugar. Todo lugar. A Bíblia diz isso, que Deus está em todo lugar. Ele está em todo lugar, mas Ele se manifesta onde as pessoas convidam Ele para se manifestar. Então, quando nós convidamos Deus para se manifestar no nosso meio, Ele se manifesta. Se coloque em pé, vamos orar. Eu quero que você ore neste momento, convidando o Espírito Santo para tocar na sua vida. Ele pode te batizar com o Espírito Santo. E você batizado com o Espírito Santo, você jejuando, você vai ficar revestido e revestida de poder. Hoje eu vi aqui o obreiro Giovanni falando em missões, e ele falou, eu conversei com ele, que 2 domingos no mês é preciso entregar folheto e fazer Jesus bater na porta. Mas a pessoa terá o desejo de fazer isso se ela está revestida do poder. Se ela não tiver revestida do poder, ela diz, fulano vai, ciclano vai, quando nós temos que dizer, eu tenho que ir. Eu preciso ir. E assim nós vamos fazer a obra de Deus na terra. Busca agora o Espírito Santo, o Espírito do poder. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos e bendizemos o teu nome, Pai. Pai querido, nesta manhã, eu entreguei a palavra que tu falaste comigo ontem para falar com a igreja, porque o Senhor quer que a igreja peça, o Senhor quer que a igreja busque, o Senhor quer que a igreja bata, para que ela possa entrar, Senhor, no santo do santo, Pai, e buscar a tua bênção. Pai, sabemos que é prazeroso para o Senhor, ó Pai querido, atender as orações dos teus filhos. E quando nós jejuamos, ó Pai, as potestades e principados caem por terra. Deus querido, Deus maravilhoso. Paizinho, desperta a igreja da letra A à letra Z, para estar, Senhor, consagrando, porque o Senhor diz, consagra hoje e farei maravilhas amanhã.
Paizinho santo, maravilhoso, dê às pessoas o desejo de vir na oração das 8 às 9 e vir em santa consagração. Dá-lhes o desejo também, Senhor, de consagrar as quartas-feiras, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós te pedimos, Senhor. Pai querido e santo, nós temos também o jejum no terceiro sábado, para aqueles que não podem vir durante a semana, que eles possam jejuar em nome de Jesus. Amém.